Iniciada a nossa live espetacular. Deixa eu preparar aqui, que tem um monte de informação que vai aparecendo e que apareceu durante essa semana que ajudam sobremaneira. Ou seja, quem não pode assistir e quiser mandar sempre um zap para mim sobre alguma pergunta, como aconteceu essa semana, eu tive várias perguntas, né? Foram muitas perguntas que apareceram. Mas a principal pergunta foi a seguinte: cadê o meu companheiro? Está aqui, ó. Exatamente, na live passada esqueci. Não vai acontecer mais isso, não. Eu tenho recebido pelo Zap algumas perguntas e agradeço as pessoas que fazem as perguntas. A campeã das perguntas que apareceram no Zap é: qual a melhor marca de piano nacional? E aí, daqui um pouquinho, nós já vamos comentar. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Atenção, deixa eu ver quem está aqui já. A Sônia, está aqui a minha linda. Quero ver se o meu amigo Henrique mandou uma mensagem agora, aparece ali também. O meu irmão Edson, a Rita. Vão colocando as perguntas no ar ali, porque isso vai ser extremamente importante. E aí vamos mais ou menos classificar. Pequeno histórico sobre a história dos pianos aqui no Brasil. Na época do Brasil Colônia, eram poucas e são pouquíssimas as informações que se tem da chegada de teclas. Na época eram os cravos, harpsichords, aqueles instrumentos mais cordas beliscadas, né? Existe muito pouca informação sobre isso no Brasil. Aliás, muito pouca informação sobre a história do piano. Então, você tem que buscar essas informações conversando com pessoas, conversando com gente ligada aos instrumentos musicais, para saber um pouco da história dos pianos aqui no Brasil. Então, na época da colônia, não se tem muitos dados de como isso funcionava, quem trouxe cravo, quem trouxe instrumentos de teclas, não se sabe. Mas quando começou o Brasil Império, a necessidade de colocar cultura foi cada vez mais abrangente. E aí os pianos começaram a aparecer a partir de 1825, 1830, um pouquinho depois da independência. Embora já haviam relatos de pianos, né, aqueles rudimentares, né, no Brasil. Como que acontecia isso? Lógico, se trazia os pianos da Europa, navio, e se resolvia essa questão. Quem fazia a manutenção? Aí é que começa a pegar a questão da história dos pianos no Brasil. Então, a manutenção desses pianos era feita por artesãos, pessoas que tinham uma ligação, alguns deles que vieram morar aqui no Brasil e tinham conhecimento de algumas técnicas e aí faziam a manutenção dos pianos. Agora, imagina o problema que não era você ter um piano no Brasil Império para afinar. Se hoje quem está lá no Acre tem dificuldade de achar um afinador, você imagina mesmo no Rio de Janeiro, na época do Brasil Império. E a história do piano no Brasil, ela acontece de forma muito interessante. A história mais, digamos assim, que mais chama atenção é a história da Essenfelder, do seu Florian Essenfelder. Seu Florian tinha um problema respiratório, pulmão, qualquer coisa assim muito grave que fazia com que o frio desse problema de saúde para ele muito grande. Então ele resolveu sair de lá da Europa, da Alemanha, trabalhava na Bechstein, era um técnico da Bechstein, e veio para a América do Sul. Ele se localizou, em primeiro lugar, na Argentina, Buenos Aires.
E dali ele começou a fazer para lá, para cá, ele fazia manutenção de pianos. Veio para cá para, né, para resolver os pianos, veio aqui para a Argentina para resolver essa questão de... Tinha mais pianos que no Brasil, a Argentina, por incrível que pareça. Então, ele era o técnico afinador, o técnico que fazia a manutenção dos pianos. Mas daí ele começou a avançar nesse processo e começou a fabricar, começou a produzir pianos, a fazer pianos artesanalmente, bem artesanalmente. Tanto que chegou uma exposição, e na época era muito importante você levar seus produtos para a exposição, ele levou o primeiro piano registrado e patenteado da América do Sul. Quem sabe até da América Latina. Mas era o primeiro piano que foi patenteado por seu Florian Essenfeld. Em 1899, falece a esposa do seu Florian. E aí ele resolve, em função da grande dificuldade, ele pensou errado quando veio para a América do Sul em se posicionar na Argentina. Mas como ele sabia que tinha muitos pianos, veio como técnico, o primeiro ponto foi a Argentina. Daí ele disse assim, bom, aqui não tem madeira, e realmente não existe um trato de madeira especial na Argentina. E ele resolveu se posicionar no Brasil, no sul do Brasil. Primeiro ele foi ali para a região de Pelotas, tal, e montou uma fábrica, e a coisa também foi difícil de encontrar, porque ali é pampa, e também não tem muita madeira de boa qualidade, ou madeira especial para isso. E aí houve essa transferência para a... Deixa eu colocar aqui, atenção, houve essa transferência para Curitiba. Em Curitiba é lógico, né? A quantidade de madeiras que o Paraná tem, e madeiras especiais, e que ajudam, são fantásticas, né? Embuia, mogno, cerejeira, caviúna, essas madeiras são maravilhosas. E ali ele se sentiu em casa. E provavelmente, deixa eu ver aqui, ele deve ter colocado, estabeleceu a fábrica dele em Curitiba, ali por 1900 e comecinho, 1908, 1910. Não tenho aqui registrado, esqueci de colocar. A característica do piano, já que ele tinha sido um técnico da Bechstein, era um piano com linha pensamento europeu e bastante aveludado. Essa foi uma característica da Essenfeld, ele basicamente responde aquela pergunta que o pessoal já fez via Zap. Qual o melhor piano nacional? O melhor piano nacional, e eu vou entrar num parênteses aqui, sem dúvida, hoje é o Fritz Dober. Está ali funcionando, a fábrica está oferecendo produtos, não interessa se é a OEM ou a parte produzida na China, mas está ali, a fábrica está funcionando, maravilhosa, com pianos de cauda, excepcional. Mas se a gente for reportar a década de 30, 40, 50, 60, 70, a Essenfelder realmente tinha um piano de uma qualidade excepcional para as condições do Brasil, né? Muito bem fabricado. A mecânica importada, essa história da mecânica importada é um pouco engraçado de se falar. Pô, a mecânica era importada. Vamos fazer uma pergunta. Quantas peças tem um piano e quem tem conhecimento para se fazer peça de piano aqui no Brasil? Hoje. Se imagina naquela época. Feltro, camurça, couro, metais, madeira, ferro, montagem disso tudo. É lógico que todo fabricante de piano, bom, começou a produzir piano, montar os pianos usando, logicamente, que as peças que vinham da Europa e dos Estados Unidos, alguns fabricantes dos Estados Unidos e alguns fabricantes da Europa. Quando chegou, e voltamos agora então para Essenfeld, quando chegou na década de 30, mais ou menos, houve uma discussão entre o neto e o pessoal da F. Essenfelder, do Florian. E aí ele se separou e montou a Essenfelder.
Então, você vê alguns pianos Essenfelder antigos com F Essenfelder. E você vê alguns pianos antigos A Essenfelder. Acontece que, com essa divergência, o avô tinha trazido um técnico muito bom, que trabalhava também na Becta, chamado Oscar Schneider. E esse Schneider se juntou com o Alceu. E aí montaram a Essenfelder e montaram também a fábrica de pianos a Schneider, lá em Curitiba. Ela deve ter funcionado até a década de 80, mais ou menos. Aliás, um adendozinho com relação à fábrica da Schneider. O primeiro piano que eu toquei em restaurante, na Galeria Schaffer, em Curitiba, um local extraordinário, chamava Piano Par da Galeria Schaffer, era um piano Schneider, que tinha aquela alavanquinha que fazia o som de cravo. Aquilo foi se puder falar daqui um pouquinho sobre aquela genial artimanha que o Oscar colocou na parada, tudo bem. Era uma alavanquinha que se puxava, vinha uma placa metálica entre o martelo e as cordas e criava um som de cravo, de harpa, um troço maluco. Só que aquilo era metal contra metal, é lógico que ia estragar as cordas, ou seja, não vai patentear um troço desse, mas ele patenteou, né? Os pianos Eisenfelder, inicialmente, os pianos Schneider, também tinham uma boa qualidade, porque havia um conhecimento muito forte com relação a essa questão da história Bechstein, de conhecer os pianos muito bem fabricados, muito bem produzidos, né? Não se esqueçam, hein? O piano não adianta você imaginar assim, eu vou montar uma fábrica de piano e vou comprar só peça importada e vou montar. E vai ser um piano excepcional. Não vai. Existem alguns segredos nessa montagem, nessa preparação, principalmente na questão da tábua harmônica, que só os grandes especialistas e as grandes marcas conhecem. Então, paciência. Vamos lá. Depois, no Brasil, na verdade, a primeira fábrica de pianos que o Brasil teve não foi nem a Essenfelder, acho que foi a Nardelli, Piano Brasil Nardelli. Esse cidadão resolveu fazer um piano, a maioria dos pianos dele tinham 85 teclas. E umas peças daqui, umas peças de lá, ele montou um troço meio esquisito, tinha algumas questões mecânicas ali que não fechavam muito bem. Essa fábrica não deu muito certo. Depois teve também um outro técnico que veio chamado Albert Schmoltz. E ele montou essa empresa com esse nome do piano dele, eu acho que foi em 1925, 26 por aí. E aí, então, algumas pessoas ainda têm esse tipo de piano. Em São Paulo, apareceu Schwartzmann, M. Schwartzmann. O M do que vem na frente significa M de Maurício. Maurício Schwartzmann. Esse cara foi um visionário bastante interessante para a questão da fabricação de pianos no Brasil. Ele montou uma estrutura fantástica. Depois ele levou, parece que era na Barra Funda, a fábrica dele. Tinha uma fábrica, ele começou num bairro aqui de São Paulo. E aí, de repente, ele resolveu cresceu muito, tinha muita demanda. A época de ouro dos pianos, né? Todo mundo queria ter, era meio obrigado, famílias de classe média, alta, média, etc., tinham que ter o piano em casa. Então, a demanda era bastante grande. Chegou a fabricar, acho que 100, 150 pianos por mês. Então, era uma demanda bastante interessante. Ele abriu uma fábrica em Mogi das Cruzes, um negócio gigantesco. Tanto que ele fabricava as marcas dele, que era a marca do Schwartzmann, M. Schwartzmann, M de Maurício, mas também tinha outros nomes lá que ele usava. Schalitz, Schalter, Schumann, Goldman, eles iam pegando esses nomes ali, iam colocando e mandava vender o negócio.
Chegou uma hora também que ele resolveu montar acordeon na fábrica dele. E aí foi, mas aí começou, na década de 60, houve uma mudança, a questão da ditadura, essas coisas todas, e influenciou sobremaneira no mercado de pianos com relação à quantidade, ao tamanho da empresa. E aí ele fechou a fábrica. Também teve no Brasil aquela fábrica de pianos Brasil. Todo mundo comenta, diz, pô, esse é o melhor piano do Brasil. Questão de gosto de piano é pessoal, realmente. Então, se as pessoas gostam do piano Brasil, isso falando em termos de pianos nacionais, maravilha. A Piano Brasil, ela tinha como garota propaganda Madalena Tagliaferro. Mas essas coisas eram a mesma filosofia que acontecia com a Pleyel em Paris. Ela usava Liszt e Chopin, que eram os garotos propaganda, mas o piano deles não era aquele piano todo, sabe? Era mais marketing realmente. Isso acontece muito, você sabe que muita gente tem um marketing extraordinário, vende absurdamente, mas a qualidade não é lá assim tão extraordinária. Pelo Brasil, ela fechou na década de 70. Depois nós tivemos aqui no Brasil Zimmermann, que também tem um piano na Alemanha, chamado Zimmermann também. Não sei se houve uma negociação com o nome ou qualquer coisa assim, mas de qualquer forma, essa fábrica durou 53 anos e também encerrou as atividades. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver se tem algumas perguntas aqui aparecendo. Piano Brasil, nós já vamos lá, né, Sônia? Eu tive na década que você só estava morto. Piano tem essa questão. O piano só pode durar bastante quando ele tem a manutenção preventiva sempre em dia. Porque o prazo de validade do piano realmente não é longo. Então, pianos que têm 100 anos e que têm manutenção em dia, até podem soar ainda com uma qualidade boa. Jamais como um piano novo, forte, alegre, saudável e retumbante, mas com qualidade boa, sem problema nenhum. Mas, com o tempo, realmente, tanto o desgaste das peças, quanto a própria acomodação de cepo, madeira, etc., vão deixando o piano sem condições, morto realmente. E aí tem muita gente que pega um cadáver, põe uma maquiagenzinha tal e vende esses instrumentos aí como se fossem bons instrumentos, né? Então, vamos lá. Gostei dessa comparação, Sônia. Década de 70. Olha só, um piano Brasil. Você ganhou esse piano do pai, é? É aí, ó. Sempre, normalmente, essas coisas acontecem assim, né? É boa. Vamos lá, continuando. E aí, vamos mais ou menos assim, existem muitas fábricas de piano no Brasil. Quem lembrar de alguma outra pode comentar, que eu não tenha comentado aqui, não tenha falado, mas podem escrever ali, aí a gente vai realmente falando, se eu tiver alguma informação sobre essa fábrica, sobre essa marca de piano, a gente vai conversando. Mas chegou numa época em que, vamos lá imaginar, década de 50, os irmãos Butura, junto com um alemão chamado Otto Halben, montaram uma fábrica, a fábrica Halben, ali no Canindé, em São Paulo. Em 56, a Halben, era Halben, não era Fitzdober nem Piano Fatura. Ela mudou o nome para Piano Fatura Paulista e o Halben, quer dizer, a administração da empresa passou toda para a família Butura.
E aí começaram a produzir pianos. Não só os pianos que a gente conhece, Fritz Dober. Esse Fritz Dober é em homenagem ao Fritz Wilhelm Ernest Otto Dober, que era um técnico que veio da Alemanha e tinha esse conhecimento, essa facilidade de mostrar como as coisas seriam. Quer dizer, o trabalho que poderia ser feito para se construir ou se fabricar um piano. Então, em homenagem a esse técnico, ficou Fritz Dober, e o nome da empresa passou a ser Pianofatura Paulista. Parece que agora, eu não sei ainda com relação àquele piano Chateaubriand lá do Recife, se ele ainda está fabricando pianos. Mas me parece que atualmente a única empresa na América Latina é a Fritz Dober. Então, embora a Fritz Dober esteja trabalhando no processo OEM, Original Equipment Manufacturing, ou seja, você pega, tem uma ideia, manda um fabricante, principalmente nos tigres asiáticos, na Indonésia, nas Filipinas, na China, agora o Vietnã está crescendo muito, você manda ele fabricar com a tua marca, com o teu nome. E aí o piano vem, chega ali, beleza, e você vende o produto, né? Ou monta ele aqui, termina de montar o instrumento aqui. Então, é bom mencionar também que a China, ela tem fábricas excepcionais, como esta fábrica que é a OEM da Pianofatura Paulista, Pearl River. Provavelmente hoje seja o maior fabricante de pianos do mundo. É extraordinário, são mais de 2.000, 3.000 pianos por mês. A gente aqui no Brasil, se vender 500, 600 por ano é muito, hein? Os caras vendem 3.000 pianos por mês. Eu fui conhecer e trabalhei com bastante intimidade na Yangshang, tanto na parte eletrônica da Kurzweil, quanto na parte de pianos acústicos. Na época que eu estava lá com eles fabricavam 2.300 pianos por mês. Então, some ali. 3.000 pianos mais 2.004. A quantidade de pianos que a China fabrica é uma coisa impressionante. E assim como acontece no Brasil com aquele exemplo que eu falei, você pode comprar uma paçoca maravilhosa com amendoim de extrema qualidade, comprar uma paçoquinha feita ali de fundo de quintal, de forma bastante horrorosa e com gosto pavoroso. Na China, a mesma coisa. Você encontra fabricantes de pianos bastante ruins, aquilo que a gente pode falar Xing Ling, mas a grande maioria dos fabricantes bons, grandes, que trabalham nesse formato OEM, são excepcionais. Hoje, por exemplo, a Tecla Center está trazendo os pianos da Pearl River, inclusive com piano disc, que é aquela forma de você, como se fosse um disclaver da Yamaha, toca sozinho, o Spirio da Steinway, o piano que você toca e ele registra, você usa um pad, pode gravar, pode ouvir música, pode ouvir a orquestra com o piano, é uma maravilha, porque a tecnologia aliada ao piano acústico hoje está excepcional, né? Impressionante. Então, essa é uma empresa que a própria Tecla Center agora está trazendo. Kaiserberg, que é também um outro fabricante, uma outra marca de piano da China, excepcional. Uma qualidade sonora e um conhecimento de madeira muito além do que você possa imaginar. Eu conheci uma cidade, eu acho que eu já comentei, chamada Ningbo, 400, 500 quilômetros para baixo de Xangai. Essa cidade, quando fui lá, pá, etc., fui ver guitarra, fui ver piano, etc., de repente o cara chegou e disse assim, olha, o conhecimento que a gente tem sobre madeira, dificilmente alguém consegue ter no mundo. São 7.500 anos, aproximadamente, tem a vila e a cidade de Ningbo. 7.500 anos, trabalhando com o quê? Madeira.
Esse pessoal sabe o momento exato, a influência da lua, tudo com relação à madeira. Tanto que as peças orquestrais que são produzidas em Ningbo, por exemplo, esse é um exemplo, né? São excepcionais, o boé, fagote, etc. Os instrumentos típicos da região do Oriente têm uma qualidade excepcional, porque o corte é correto, a madeira ela foi tratada de forma correta. Ou seja, é algo assim fora do. Então, não imagine que o piano, porque está sendo produzido na China, na Indonésia, etc., perca em qualidade. É claro que é bom você ver um piano, por exemplo, um piano Yamaha, fabricado em Hamamatsu, com aquele pessoal que já vem trabalhando há anos artesanalmente na construção de um piano. E aí você tem uma planta industrial na Indonésia, onde você treina uma série de pessoas para trabalhar com a madeira, com o feltro, com tudo, né? Cor e todas aquelas coisas que vocês já sabem com relação ao piano. Então, é lógico. Por isso, há uma pequena diferença uma diferença de preço e principalmente porque essa região precisa de trabalho. Esse pessoal na China, minha gente, são 1,4 bilhão de pessoas, precisam trabalhar, precisam sobreviver. Todos esses países têm uma densidade muito demográfica muito alta. Essa gente precisa trabalhar. Então, é uma grande opção levar as indústrias, as fábricas para essas regiões. Agora, dizer que o piano é ruim ou que. Difícil. Tem pianos excepcionais. Vou dar um exemplo para vocês. A Steinway, ela fabrica o piano Boston. Quem é o fabricante do piano Boston? Kawai, no Japão, em Hamamatsu. Por quê? Porque ela tem um padrão que a Steinway precisa para construir um piano naquele nível que o Boston precisava. Hoje, o outro plano de pianos da Steinway chama Essex. Quem fabrica? Bill River. Esse piano que está vindo aqui para a Tecla Center. Então, não significa má qualidade, principalmente nessas marcas mais extraordinárias, como Yamaha, como acontece aqui com a Fritz Dober, que o piano não tem a qualidade. Não. Tem pianos maravilhosos, excepcionais. E o Brasil deveria manter essa força que tinha, não digo exatamente na época áurea, né, 50, 60, 70, mas pelo menos ter um volume maior de relação com o piano, principalmente com o piano acústico. E aí fica aquela situação de que hoje as pessoas, quando vão comprar piano, elas já buscam aquele piano usado de alguma família que nunca fez manutenção no piano e que está oferecendo um piano lá, estou oferecendo o meu piano Schneider ali por R$ 3.000. Você entende? O cara está entregando, mas também nunca fez manutenção. Nunca... Esse piano vai chegar de repente em casa, não vai nem afinar. Teria que trocar cepo, fazer todas aquelas loucuras aquele trabalho complicado que as pessoas que exigem quando você tem um piano que você comprou de terceiro, né? Vamos ver se tem alguma pergunta ali. Ó o Mesquita. Esse cara manja e é querido. Esse é o meu amigo Henrique. Amanhã vai uma caixa de bombom lá para Brasília. Tem mais alguma pergunta ali? Tiver lá, atenção. Meu irmão Edson está sempre com alegria no coração. A Sônia. O Henrique ali, ó. Maravilha. Henrique, obrigado, Henrique. Perfeito. Aliás, depois eu quero saber como é que ficou aquele Bessendorf. O Henrique só tem um piano Bessendorfer meia cauda na casa dele.
É uma dificuldade você ter que enfrentar um piano desses todos os dias. A gente só tem que parabenizar o Henrique por essa maravilha, um espetáculo de piano. Nós vamos chegar a contar as histórias do seu Ignaz Bösendorfer e por que ele comercialmente tem o melhor piano do mundo. E explicar também essa questão da, digamos assim, da dominância da Steinway nas salas de concerto do mundo inteiro. O que isso gera, o que isso proporciona, quais são os pontos positivos disso e quais são os pontos que não são muito bons com relação a essa questão. Já vamos chegar lá. Intervalinho para aquela água maravilhosa, que senão eu fico falando aqui, pá, brincadeira. E eu quero saber das perguntas. Cadê as perguntas? Vamos continuar então. Vocês acham que terminou? Tem alguns nomes aqui muito interessantes das fábricas de pianos nacionais. É muito interessante realmente. Existia um piano, deixa eu ver aqui. Um piano chamado Rositman. Alguém tem esse piano em casa? Rositman. A fábrica de pianos da Fritz Dober, deixa eu ver se eu localizo aqui, vamos ver. Quais eram os pianos que a própria Fritz Dober fabricava? É interessante observar essa questão. Olha só, a Fritz Dober, ela produziu pianos, Fritz Dober, lógico, em homenagem ao técnico alemão que veio e participava é o grande mentor da estrutura pianística da Fritz Dober, mas eles fabricavam o piano Hauben, que era o nome do primeiro técnico que veio, porque o nome da empresa era Hauben, Hauben Pianos. Então era o piano Hauben, era o piano chamado Meister, Niendorf, o piano que tinha o nome dele, Otto Hauben também. Que mais que eu lembro aqui? Aqueles nomes malucos, tipo Klangwerk, acho que é isso. Klangwerk. Então, tem algumas marcas de pianos que você vê e diz assim, pô, que fabricante é esse? É um piano alemão? É um piano não sei o que lá? Não, é um piano fabricado pela Pianofatura, por incrível que pareça. Então, a própria Pianofatura faz hoje aquilo que ela fazia na época. Ela fabricava pianos. Muitas vezes as pessoas, alguns lojistas, né, solicitavam a produção, a fabricação de algum tipo de piano e colocavam um nome especial para ficar meio exclusivo da loja, né? Se vendia muito piano, hein? A gente teve muita intimidade com o pessoal da Casa Manon, uma das principais casas de instrumentos musicais e de partituras aqui do Brasil, né? Não só de São Paulo. E chegou a ter uma oportunidade que a Manon vendia 80, 90 pianos por mês. Onde foi parar isso tudo? Esses dias aqui a gente está comentando com o pessoal que está trabalhando com piano, que impressionante para conseguir se vender um piano hoje com qualidade. E essa é uma questão, né? Esses pianos assim que nunca tiveram manutenção, que o pessoal está dando de presente, tá ali à vontade, né? Tá todo mundo desesperado comprando. Ah, quanto você quer? 3 mil. 3 mil no piano. Compra um piano digital. Então, realmente acontece muito disso. Nós chegamos a ter um histórico de vendas de pianos maravilhoso. E essa questão do declínio com relação ao ensino musical influenciou sobremaneira na questão dos pianos. E esse não é um fenômeno que acontece somente no Brasil, não. Esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Mas que olha, o número de pessoas que compram e vivem em função do piano no Oriente
é absurdamente grande. Então, é por isso que você está vendo os grandes eruditos hoje serem orientais. Nós fizemos o Alex e eu fizemos um reaction da Yuja Wang. Essa menina é um fenômeno. Chinesa. É um fenômeno. É algo assim extraordinário. Você vai contar os dedos dela trabalhando por minuto, é uma velocidade fora do comum, uma técnica primorosíssima. A apresentação dela é um show, né? Piano, e ela hoje é endorse da Stein. Então, isso prova que o Oriente continua mantendo essa força com relação ao ensino musical, muito forte, até na Coreia do Norte, por incrível que pareça. E o nosso lado aqui está deixando a desejar. Veja que, se vocês forem pensar bem, quantos concertos, programas ligados à música, principalmente ao piano, acontecem de forma assim a valorizar algum pianista que está vindo, que está muito pouco. Muito poucos são os nomes. Então, realmente, nós temos que focar na necessidade, e hoje, com todo esse estresse que a gente está passando, só tem uma coisa que cura, e é a solução: música, principalmente com o piano. Eu vou puxar para o meu lado, é lógico. Eu vou ficar falando aqui de violino, né? O negócio é piano. O piano é uma maravilha, porque você trabalha todo o cérebro enquanto toca. E se você não depende de partitura e toca pela própria imaginação, pela própria criatividade, ou usou a ferramenta partitura e aí começa a se soltar, melhor ainda. Todas as pessoas que são, eu não vou falar alunos, porque não são alunos que eu tenho, são pessoas que gostam de desenvolver a habilidade musical. Sou professor de nada, não tenho formação musical. Mas todas as pessoas que eu posso influenciar, eu sempre digo: não se preocupe com o que você está fazendo no piano. Faça, solte, crie, desenvolva, ria, ache engraçado, se emocione, use a sua sensibilidade e toque piano. Isso é fundamental. Vamos lá ver se tem alguma pergunta aqui. Esse gostei, Henrique, gostei dessa, mas você pode ter certeza que eu vou ter que pegar lá saber o que o Norberto fez lá no seu piano. Só imagino, né, a festa. Rita, que bacana! Beijo para você. O que você não conhece, Sônia? O Bessendorfer? Brincadeira. Meu amigo Urso lá de Santos, o Celso Mantovani, da Mantova. Piacere. É uma coisa impressionante. Esse pessoal que está sempre ligado a gente são pessoas de uma fidelidade incrível. O Celso, eu conheço ele. Lembra que nós comentamos sobre o Brasil Colônia dos pianos? Eu conheço ele desde essa fase. Brasil Colônia, quando era cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar, vinha cravo. Percebeu? Uma maravilha, né? Rita, vou comprar um piano. Exatamente. Exatamente. Ó, minha linda aqui. Minha linda filha, a Luísa. Luísa Regina, um sonho, uma maravilha. Essa menina é uma maravilha. Boa noite, minha linda. Boa noite, Carlos. Boa noite para você também. Olha o meu amigo, o senhor Alberto. Esse eu tenho que falar. Duas pessoas de Brasília maravilhosas. O Henrique, proprietário de um Bessendorfer maravilhoso, já está lá me esperando. E o seu Alberto. O senhor Alberto tem a loja mais linda de instrumentos musicais do Brasil. Alberto Teclados.
Se alguém está na região de Brasília, deve conhecer. Não é em Brasília, no Distrito Federal. O nome da cidade, se o Alberto puder escrever ali, pode colocar. Coloque ali um link da Alberto Teclados, porque vale a pena. É uma loja, eu conheci o seu Alberto na loja antiga, que praticamente era em frente à loja que ele construiu. Aquele espaço que você vai ali, tem que ajeitar, etc. Ele disse, não, eu vou construir uma loja excepcional. Passou do limite. É uma loja fora do comum, fora dos padrões que acontecem no Brasil. Vários andares ali, onde você consegue desfrutar de iluminação, de áudio, de tudo. E principalmente aquilo que nós adoramos, porque o senhor Alberto é um grande pianista. E tem uma característica que eu adoro. Sempre ele está criando temas e músicas novas com o piano. Ele toca os temas dos outros, tipo Ludwig van Beethoven, essa turminha ali. Mas ele toca os temas dele, tem poesia, canta. Seu Alberto, um abraço para você. Taguatinga, tá ali, ó, perfeitamente. 6 pavimentos, gente. É realmente impressionante. Alberto Teclados, quem está no Distrito Federal, quem for para Brasília, por gentileza, tem que conhecer Alberto Teclados. Está aqui, ó. O meu amigo Jorge. O Jorge, aquilo tudo que eu comentei sobre Fritz Dober, está ali o Jorge que vai corroborar. Veja que lindo o termo, hein? Corroborar. O Jorge Eu conheço o Jorge também, igual o Celso Mantovani, desde a época do ciclo da cana-de-açúcar. Ele trabalhava lá na Fritz Dober, ali em Pirituba. Imagina, eu trabalhava na Holland. Nós nos conhecemos numa ligação que a gente teve de Holland com o Fritz Dober, quando a Holland criou um instrumento que colocava no teclado do piano acústico, e ele mandava via MIDI para um teclado, para um módulo qualquer, a informação que você tocava. Então, ele ficava como um pente. Quando você baixava a tecla, ele informava via MIDI o que você estava tocando. Então, para um teclado arranjador, você controlava o teclado arranjador com a mão esquerda do piano. E tocava o piano normalmente, era um baita do negócio. Mas era esquisito, porque você tinha que botar ali no piano aquele pente lá, né? Parecia um pente. E foi ali que nós conhecemos o Jorge Luiz Maccioni, italiano vero. Uma pessoa excepcional, tem um conhecimento sobre pianos fora do comum. E a história dos pianos Fritz Dober tem no Jorge uma grande parcela de bons resultados. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais proliferou Fritz Dober pelo Brasil varonil foi o Jorge. E hoje a gente tem uma ligação maravilhosa. Estamos sempre ligados com bons pianos para colocar à disposição das pessoas. Eu tinha muito pouco conhecimento sobre a Fritz Dober e o Jorge foi o meu professor, entre aspas, né? É o cara que tem uma energia maravilhosa. Então, se você está procurando um piano nacional, com qualidade, com garantia, com boa procedência, com manutenção em dia, é o Jorge. Está ali, ó. Está aqui participando com a gente. A música é uma metafísica, é uma energia, é isso mesmo. São Alberto sempre está com a razão. Carlos, o nome é musicalidade, sem dúvida nenhuma. Neto, um abraço para você, Neto, o homem que mora em Petrópolis. Eu há pouco falando sobre o ciclo da cana-de-açúcar e depois o Brasil Império, aparece o Neto, com a cidade que é o símbolo do Império. Nós vamos voltar aí, daqui a pouco nós vamos voltar para o Império aqui no Brasil, que nós estamos precisando do imperador. Aí, Neto, um abraço para você.
E, exatamente, eu gostei do Carlos ali, ó. Vamos dar like ali, ó. Vamos encher de like aqui na nossa live, porque toda quinta-feira, esse horário, das 8 às 9, a gente vai falar de piano e vai responder as perguntas de vocês. Eu comentei sobre os pianos no Brasil, desde a época do Brasil colônia mesmo. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Existe algo que ficou no ar ali, que precisava ser respondido? Não esqueçam, o chat vai ficar aberto, o link vai ficar registrado, esse vídeo vai ficar registrado. Escrevam o que tiver de dúvida, para quem não pode assistir agora, a gente vai responder depois. E durante a semana, quem tiver que fazer perguntas, por gentileza, eu ainda vou estudar qual o assunto. Provavelmente será Mason Hamlin na próxima semana. Vocês vão conhecer uma marca espetacular. Mason Hamlin. Olha que lindo. Piano americano. Incrível. Para quem não conhece, para quem é da congregação, Mason é o nome do cara que está lá. Nas principais músicas da congregação, dos principais hinos. É o cara. E é ele quem criou, quem desenvolveu, o filho dele, desculpe, que desenvolveu uma estrutura chamada Mason Hamlin, extraordinária. Se não fosse Mason Hamlin, não haveria Yamaha, não haveria Kawai. Se não tivesse Mason Hamlin, jamais alguém ouviria Yamaha. Jamais alguém ouviria Kawai. E aí nós vamos conversar sobre esse assunto na semana que vem. Vamos lá ver as perguntas aí. Vem para Petrópolis, é claro, tio. Essa cidade é extraordinária, imagina, tio. Juscelia. Muito obrigado, que bom. É exatamente esse o objetivo. Mas não é aprender, não, é a gente trocar informações aqui. Eu, por exemplo, está o Jorge ali acompanhando a gente. Com o Jorge a gente aprende muito conversando com ele. O seu Alberto, por exemplo, tem um histórico de conhecimento de teclados e de instrumentos musicais extraordinário. O Marcelo, o Neto lá de Petrópolis, vou falar o Marcelo porque é um nome que está... Marcelo Neto. O Neto é pode ser na vida, já experimentou de tudo quanto é tipo de teclado, a gente aprende com vocês. Qual o melhor piano acústico, sem ser o Fritz, com o melhor preço? Aqui no Brasil, senhor Alberto, o melhor piano, sem dúvida nenhuma, é o Fritz. Porque é ele quem está agora, é o único que está se mantendo em linha e tem uma qualidade, uma forma de um tratamento, uma forma de fabricação muito séria. É aquilo que a gente comentou, Pearl River é uma fábrica muito séria. E fabrica excepcionais pianos. Mas se a gente for pensar em termos de outros pianos no Brasil, comparativamente, de lá para cá, basicamente sobrou a Fritz Domer. Eu gostaria de contar uma história melhor sobre a Eisenfelder, por exemplo, que reiniciou as atividades fazendo OIM. Ela começou novamente em 2017. Se não me falha a memória, 2017. Começou, e é um pessoal da família, hein? Eisenfelder. Não é alguém que pegou a marca e começou a explorar. Mas eles fabricam piano na China, num fabricante lá, tal, que está trazendo um piano bom. Mas o melhor piano ainda nacional, que tem preço, tem condições, ainda é o Fritz Domer. Mas, aqui no Brasil, os pianos que estão à disposição, a gente pode pensar bastante no piano, esse que o pessoal está trazendo, o Pearl River, que é um piano que tem uma qualidade boa e que usa a marca do próprio fabricante, o cara que gerencia tudo. E pianos com relação a todas as marcas que são comerciais no Brasil, para mim fica aquela história. Yamaha, Kawai,
que são os pianos que estão disponíveis. Eu gostaria, por exemplo, de ter uma loja aqui no Brasil com piano Bechstein, que hoje é controlada pelo Estado, não é mais de particular, já não tem tanta qualidade. O piano Schimmel, gostaria que o Brasil tivesse o piano Schimmel. O piano, o piano Bechstein, Schimmel, alemão, aquele que tem as 4 cordas. Não lembro, já passou. Isso é DNA, hein? Data de nascimento antiga. Começa com DNA, é brabo, minha gente. Esses pianos são maravilhosos, né? Mas a gente não tem no Brasil. Bösendorfer, como eu gostaria, que está com a Yamaha agora, como eu gostaria de ter 1, 2 modelos de pianos aqui no Brasil, já que a Yamaha está aqui. Né? Não tem. Se alguém quiser tocar no Bösendorfer, está ali, ó, a casa do meu amigo Henrique. Um piano na casa dele, um Bösendorfer. Mas se a gente for pensar assim, vamos pensar em termos global, todos os pianos, indiscutivelmente, em termos comerciais, o melhor piano hoje que o mercado pode produzir é o Bösendorfer. Mesmo se falando num Steinway de Hamburgo. Mas o piano mais excepcional, mais incrível, indiscutivelmente, é o Fazioli. O Fazioli é uma espécie de Stradivarius dos pianos. Não espero, eu não quero que o Paulo Fazioli morra agora nos próximos dias, não. Mas o dia que o Paulo Fazioli se for, e o Luca, filho dele, ficar na administração geral, o Fazioli vai se transformar em... Quem tem um Fazioli, era um piano de 100, vai passar a custar 1.000. Porque é impressionante a forma com que esse menino constrói os pianos dele. Então, vamos lá. Pianos nota 6. Eu não consegui lembrar ainda dessa marca, com as 4 cordas ali, como é que eu vou esquecer? Essas coisas acontecem, é DNA mesmo, né? Mas as marcas que tiram... Existe uma classificação de 1 a 5 para os pianos. Né? Os nossos pianos nacionais, nenhum deles passa do 1. A gente pode gostar, pode falar tudo, mas não passam do 1. Tá bom. Nós temos pianos nacionais que a gente pode dizer bons, etc., mas nenhum deles passa do 1. Nenhuma marca de piano que foi fabricado na América Latina toda passa de 1 nessa classificação. E os pianos vão até 5. E aí existe uma classificação extra, que são os pianos nota 6. E aí envolve o Bechstein, envolve o Bösendorfer, envolve o Fazioli, envolve... Como é que é a máquina? Será possível que eu vou esquecer do nome? O Blittner, aí, Jorge! Se não fosse o Jorge, eu não lembrava. O Blittner, minha gente. Blittner. O Blittner patenteou, na época, um piano, as 4 cordas na região mais aguda, do meio na região média para a região mais aguda. 4. O martelo bate em 3, mas soa uma 4ª nota que está 1/8 acima. Imagine as notas agudas. Então, lá no nível máximo, afina 1/8 acima, ela fica só vibrando, criando um som cristalino excepcional. É o Blittner, exatamente isso. Então, esses são os pianos que tiram nota 6. E o restante vai de 5 até 1, que é a classificação mínima. Então, vamos lá, né?
O Bechstein pode ficar alucinado, hein? Inclusive, você está escutando o trabalho de sampleamento que a própria Cássio está fazendo. A Cássio cresceu muito com relação à capacidade de samplear sons. Cresceu bastante, hein? Então, hoje existe o piano que é chamado híbrido, não é híbrido, da Cássio. Isso eu estou falando, tecnicamente falando, não é por gosto nem por marketing. Não é híbrido. Mas eles chamam aquele piano híbrido, com martelinho que fica para lá e para cá, aquela coisa toda, mas com um som do Bechstein maravilhoso, excepcional. Então, a base de sons dos novos pianos da Cássio tem como base o Bechstein, uma qualidade impressionante. Vamos lá, Fagioli, Petroff não entra nessa, nem o August Foster. O August Foster é um piano nota 5. Opa, voltou? Voltou ali, minha gente? Tá. Deu uma piscada aqui. Tô de volta ou não? Tô, né? Exatamente. Estão me ouvindo? Dá um ok aí. A minha internet deu uma piscada aqui. Aê, beleza pura! Olha o Leandro ali. O Leandro é um grande Leandro, um cavalheiro. Esse foi uma história fantástica. Ele comentou sobre um piano. Eu quero um piano. No fim, adquiri um piano Schneider, lá de Curitiba. E olha, tirou uma imagem da sala dele. Ficou um negócio fora do comum. Nem eu acreditei que poderia acontecer uma coisa dessa. Eu e o Jorge estamos, assim, extremamente felizes com o resultado. Impressionante. Seu Alberto, realmente é isso, hein? Fico em dúvida entre o Bessendorf e o Bechstein, não tenha dúvida. O Bessendorf é bem maior, é imbatível. O Bessendorf ele não tem aquela mesma linha de marketing pesado, corpo a corpo, que a Steinway desenvolveu desde que foi fundada. É por isso que a família Steinway, que ela chamava Steinweg, se mudou para os Estados Unidos, para Nova York, exatamente porque lá é onde estava o mercado. Entende? Então eles montaram, e a fábrica está mais ou menos na mesma região ainda que sempre teve. Não, ela fez uma mudança. Está lá no Queens, eu acho que é. Foi onde eu conheci. Bom, o cérebro está indo, né? Porque não lembrei do Blitner, fazer o quê? Mas o Bessendorf sempre foi um piano, desde que foi criado. Eu vou dar um exemplo. Ignaz Bessendorf, ele começou trabalhando como aprendiz na Broadman, que era o dono da empresa. Ele cresceu tanto, desenvolveu tanta habilidade com esse piano Broadman, que o cara chegou e disse assim, em 1828, me parece que era. Está aqui a empresa, te dou ela de presente. E a partir daí ele mudou o nome para Bessendorf, que era o nome dele, é lógico que ele ia manter, e de lá para cá ninguém chegou perto da Bessendorf. Mas o marketing não é o mesmo da Stein. Então, todas as salas de concerto hoje têm um piano Stein, que é impressionantemente maravilhoso, delicado, sensível, um piano fora do comum, indiscutivelmente. Mas, no meu entender, o Bessendorf é melhor. Vamos lá, vamos vendo aqui. Ó. Atenção, vamos ver se tem alguma pergunta. Leandro, eu te agradeço. Que isso, mas uma alegria, Leandro. E você está participando aqui com a gente. Já temos mais um amigo. Eu ouvi a gravação que você fez com aquele Bechstein, seu Alberto. Linda gravação, maravilhoso. Tem que explorar. O seu Alberto, além de gravar músicas, eu já comentei, grava as músicas dele. As músicas dele são lindíssimas, porque estão sempre explorando aquilo que eu sempre digo no piano. Pelo amor de Deus, não seja aquele cara que toca piano assim, ó. Fica só naquela região central, e o cara toca muito, e fica ali, ó.
Cadê aquelas notinhas agudas? Cadê aqueles efeitos dos graves? Aí você escuta uma peça que o senhor Alberto desenvolveu. Tá um agudo ali, pum, gravezão lá embaixo. Isso é o piano, 88 teclas. E um piano Besendorfer, 95 teclas. Besendorfer Imperial, 95 teclas. Tem o piano de comemoração de 2,25 m, me parece que é o 2,30 m da Besendorfer, que está com 93 teclas. Isso é uma maravilha, né? Os martelinhos, né? Mas os martelinhos não significam híbrido, né, seu Alberto? Eu não sei, essa é a questão de marketing. Marketing é extremamente importante hoje. Agudos e graves, isso é fundamental. Isto é fundamental mesmo. Minha gente, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida com relação aos pianos brasileiros, nacionais que a gente comentou. Só para não perder o rumo, eu vou fazer uma passagem aqui das principais marcas para a gente encerrar, tá? Pianos nacionais. O primeiro piano, o piano que veio para a América do Sul, em primeiro lugar, o primeiro fabricante de pianos na América do Sul, indiscutivelmente, foi a Eisenfelder, né? Não estava no Brasil, estava na Argentina, mas foi a Eisenfelder. No Brasil, o primeiro piano no Brasil foi o Nardelli, Piano Brasil Nardelli. Esse foi o verdadeiro primeiro fabricante de pianos do Brasil. Tá? Depois teve, da mesma forma, o Albert Schmaltz, que em 26 veio para o Brasil como técnico e montou um piano com o nome dele, é lógico. Né? Aqui em São Paulo começou a Schwartzmann, M. Schwartzmann, M de Maurício, guardem isso, é importante, todo mundo pede, imaginando que M é de algum nome alemão, esse piano é alemão, não, é piano nacional. O cara chegou a fabricar 100 pianos por mês, hein? Ele tinha uma fábrica de, eu acho que 40, 50 mil metros quadrados, era uma coisa louca ali em Mogi das Cruzes. Era algo assim fora do comum. Depois, vamos lá, os pianos Brasil, que todo mundo comenta que é o melhor piano que já foi fabricado no Brasil. Eles realmente tinham como marketing a Magda Talhaferro, e isso ajudava muito, né, na proliferação da ideia de que o piano Brasil era o piano mais impressionante que tinha. Outro piano que veio, o Zimmermann, que também tem uma confusão sobre um Zimmermann que existe na Alemanha, mas esse Zimmermann é nacional. O piano Fritz Dober, que começou primeiro com o nome Hauben, não esqueçam disso, primeiro era piano Hauben, depois ele se transformou em Fritz Dober, em homenagem ao nosso amigo Fritz Wilhelm Ernest Otto Dobert. Fritz Dobert. E aí, o último piano que eu quero comentar, para não perder essa linha, que era fábrica também, chamava Rositman. E o piano Schneider, lá em Curitiba, que era o Eisenfelder, acabou se transformando num piano Schneider. Né? Piano Rositman último. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos ver. Ótimo aprendizado, é exatamente isso. E eu aprendo mais com vocês, hein? Está aqui o meu amigo Jorge, que não me deixa mentir. O Jorge é um professor, né? O seu Alberto é um professor. O seu Alberto é uma pessoa extraordinária, tem um conhecimento incrível. Outro grande conhecedor, e que é um professor incrível também, e tem um respeito muito grande, meu amigo lá de Brasília com o Besendorfer, o seu Henrique Mesquita, o Super Henrique. Rita, um abraço para vocês. Carlos, Rita, Jorge, um abraço. Seu Alberto, o Leandro, que é um verdadeiro cavalheiro. Esse é cavalheiro e cavalheiro, né? Leandro, a Sônia, diretora espetacular. Todos os vídeos que eu coloco no YouTube
passam pelas mãos de quem? Da Sônia! De 82 a 86, a fabricava 17 pianos por dia, cerca de 460. Olha que incrível, em 82, hein? Olha a informação do Jorge. O Jorge estava lá, hein? Na fábrica. Atenção, pessoal! Quinta-feira que vem, provavelmente, depois vocês vão acompanhar, o nosso primeiro fabricante que a gente vai falar, detalhes sobre ele, é Mason Hamlin. Um piano impressionante também. Vale a pena vocês escutarem sobre esse piano. Eu sei que a grande maioria das pessoas aqui nem tem ideia do que é um piano Mason Hamlin. Quando que eu vou passar por Brasília? Olha, isso seria uma alegria mesmo, né? Realmente estou com saudade. Fizemos muitos eventos em Brasília, né, seu Alberto? Muitos eventos. Mas depois da pandemia, a Yamaha parou com essas coisas e aí, putz, é lá vida, estou fora. Um abraço para vocês, minha gente. Vamos encerrar em 5, 4, 3, 2, 1. Um abraço para todos vocês.